Livro Coletânea de Prosperidade, Professor Hélio Couto. Capítulo 4, Autossabotagem. Toda pessoa, um dia, é retirada do ventre da mãe e a primeira coisa que faz é procurar alimento na própria mãe. Começa a lutar para sobreviver. Um instinto de sobrevivência faz isso. Com o passar do tempo, esse instinto vai sendo amortecido e a autossabotagem passa a ter uma fatia muito maior na vida da pessoa. Toda criança, aos poucos, vai tomando consciência de onde está e de que tem de fazer algo para sobreviver. Pelo menos sobreviver. Quando atinge 21 anos, está plenamente consciente de si mesma. É um adulto. Teoricamente, muito antes disso, a pessoa já deveria ter decidido o que fará na vida para sobreviver. Praticamente, em todas as sociedades, existem rituais de morte e renascimento para forçar o jovem a se tornar um adulto. Esses rituais podem ser muito difíceis de passar, mas têm uma função importantíssima: fazer com que o jovem entenda que acabou a juventude e que entrou na idade adulta e que deve lutar pela própria sobrevivência. Começa então a luta interna com a autossabotagem. Toda pessoa tem o impulso de usar, expandir o próprio potencial o máximo possível. Só que esse impulso pode ser amenizado ou abafado. Quando uma pessoa diz que não sabe o que gosta de fazer, é um sinal claro de autossabotagem. Como um ser que tem um sistema nervoso central pode não saber o que gosta de fazer? Todo ser é movido pela dor ou pelo prazer. Isso faz com que a pessoa se mexa de um jeito ou de outro. Como se diz, vai pela dor ou pelo amor. Existem maneiras muito sutis de se autossabotar. Vejamos. Um homem especialista em informática está desempregado, tentando fazer algo para ganhar dinheiro. Coloca anúncios no Facebook e 37 mil pessoas veem o seu anúncio. Resultado: nenhum pedido de trabalho. O que aconteceu? O anúncio fala de coisas técnicas. Ninguém contratou essa pessoa. Um dia, uma senhora pergunta a ele: "O senhor mexe com computador?" Essa linguagem a senhora entende. Por que ele não pôs no anúncio que mexe com o computador? É assim que se pode autossabotar sutilmente e continuar achando que está fazendo o máximo para arrumar trabalho. Existem 3 maneiras de gastar o tempo: trabalhar, estudar e ajudar. Todo o tempo gasto inutilmente terá um custo muito caro no futuro. Dilapidar o tempo de vida que se tem é um problema muito sério. O tempo deve ser usado sabiamente. É um bem precioso, embora seja infinito. Cada encarnação é finita. E cada encarnação tem um propósito bem definido, um plano para ser executado o mais possível. O percentual de concretização do plano deve ser o mais alto possível. Todos os esforços devem ser feitos para isso. Quanto devemos nos esforçar? O máximo possível. O tempo urge. Não estaremos aqui eternamente. É preciso que façamos o máximo. Ainda nesse sentido, a autossabotagem ocorre também quando tudo na vida da pessoa está correndo bem, com o progresso acontecendo, a pessoa encontra inconscientemente uma forma de colocar tudo a perder. Pode ser batendo carro, adoecendo, perdendo emprego ou arruinando uma relação. É um padrão.
A pessoa perde tudo e tem que recomeçar. Isso acontece repetidamente, até que haja a desistência. E, por consequência, as desculpas são as mais sutis e variáveis possíveis. Nunca há responsabilidade pelo que aconteceu. Acredita sempre ser a vítima. Praticamente, ninguém quer assumir que cria a própria vida com os seus pensamentos e sentimentos, ou, no jargão da física, que faz o colapso da função de onda. Torna-se muito mais fácil acreditar que houve um acidente de carro, uma crise financeira e perdeu o emprego, ou que a crise dificulta a chegada de clientes. O cenário descrito acima pode ser definido como a autossabotagem. Explicando de uma maneira mais clara, toda vez que a pessoa faz algo que atrapalha, atrasa ou impede o seu crescimento pessoal, em todas as áreas da sua vida, fica caracterizada a autossabotagem. Ou ainda, toda vez que se omite de fazer algo que contribuirá para a sua evolução e crescimento pessoal, também é autossabotagem. O crescimento pessoal, ou evolução, é um imperativo do universo. É inerente a ele. É impossível fugir dele. Quer gostemos ou não, é uma necessidade. Portanto, é inteligente fazer da necessidade uma virtude. Isso é, trabalhar diuturnamente para crescer em todos os aspectos. Isso significa melhorar e crescer em todas as áreas. É fácil perceber se você se sabota ou não. Toda vez que há um crescimento, algo acontece e ele é paralisado. Pode ser ficar doente, bater o carro, ser assaltado, perder o emprego, perder o horário da entrevista do emprego, etc. Alguma coisa acontece e não passa de um determinado ponto. Sempre é aquele ponto. Pode ser um salário, um cargo, um nível de clientes, um faturamento, etc. Existe uma fronteira, que é o limite até onde a pessoa consegue chegar. Isso se repete inúmeras vezes pela vida fora. Se essa programação não for substituída, isso permanecerá por toda a vida. Vamos aos exemplos de atitudes que demonstram autossabotagem. Quando só se lê livros fáceis, quando se opta por divertimentos fúteis, quando se tem medo do que as outras pessoas irão pensar, quando não se quer estudar, quando não se quer trabalhar, quando não se dedica no trabalho, quando não se atende bem aos clientes, quando não se visita mais um cliente, quando se tem preguiça, quando não se quer ganhar dinheiro, quando não se luta para melhorar de vida e ainda quando não se está em fluxo com o Criador. Todas estas citações acima são exemplo de autossabotagem. Vamos às situações reais para deixar o conceito bem claro. Se você entra numa cafeteria e coloca o dinheiro em cima do balcão para pagar um café, a atendente está a 3 metros de distância, andando de um lado para o outro, mas não te atende. Você espera minutos e ela não vem te atender. Você, claro, vai embora. O que vocês acham da atitude dela? Num outro dia, no mesmo café, haviam 3 funcionários no café andando de um lado para o outro, e nesse caso, a 1 metro de você. Ninguém veio atender. E você teve que chamar um deles. Percebam, essas pessoas devem reclamar da vida e do salário. Será que eles percebem que estão sabotando a possibilidade de melhorarem de vida? Num outro café, ouve-se que trabalhar no domingo ninguém merece. Parece um muro de lamentações, todos revoltados porque irão trabalhar. E se verificarmos essas pessoas, elas moram na periferia de São Paulo. Como será que essas pessoas enxergam o trabalho? Adivinhe, uma maldição. É preciso mudar a frequência
para que possa passar para o próximo nível. E com energias negativas, não dá para mudar a frequência. É preciso limpar profundamente todos os corpos da pessoa. Se ela deixar o processo fluir naturalmente, uma grande onda de felicidade virá em seguida. Um sentimento de consciência cósmica explodirá dentro de si. Um sentimento nirvânico. Assim, sem se fazer a citada limpeza, não se conseguirá manifestar a realidade como um único pensamento ou sentimento. Não há como contornar isso. Não existe jeitinho. Pode ser desconfortável, mas é imprescindível. É o ego da pessoa que não quer mudanças. Vejamos uma lógica simples. O universo tem leis que, se forem seguidas, promovem a felicidade, a alegria, a prosperidade, a saúde, evolução, crescimento, etc. Caso isso não esteja acontecendo na vida da pessoa, é lógico que ela não está seguindo as leis do universo. Que leis ela estará seguindo? Todos os tabus, preconceitos, crenças, mentiras, lavagem cerebral, zona de conforto, medos, etc. Tudo que a família e a sociedade colocaram na cabeça da criança, criando um mapa que não corresponde ao território. Para falar em termos de PNL. Desfazer-se de tudo isso é a parte que cabe à pessoa. A onda que entra está facilitando o processo, mostrando tudo que deve ser jogado fora, tudo que é mentira, que deve ser questionado. Acontece que essa lavagem cerebral é muito persistente. A pessoa acredita que o que falaram para ela quando ela era criança é verdade. Ela não confere aquilo pessoalmente, ela não questiona e procura descobrir por si só. Esse é o problema principal. É por essa razão que o processo demora mais do que deveria. Quando a pessoa se abstém completamente do ego, a informação entra em nanosegundos. Nesse caso, a pessoa está totalmente disponível para fazer o que veio aqui para fazer. Se os resultados demoram, é porque a pessoa está se apegando a crenças que não são reais, não dão resultado. O universo é um lugar de leis. Tem de dar resultado se a pessoa está de acordo com essas leis. Isso é válido para todas as áreas da vida do ser humano. E se a pessoa acredita que sofrimento é bom? E se a pessoa acredita que Deus castiga, que tortura, que pune pela eternidade? Alguns questionamentos para se pensar e trocar sua própria frequência. Será que tudo que se fala sobre querer ter dinheiro, relacionamentos, poder, saúde, influência e tudo mais tem de acontecer dentro da zona de conforto? Sem que se faça nada mais para conquistá-los? Será que ter um carro, um apartamento, um relacionamento é suficiente? Onde fica a curiosidade inata do ser humano? Onde fica a aventura, o desejo de desbravar o desconhecido? Onde fica a vontade de fazer mais, de usar todo o nosso potencial? De ir aonde nenhum homem mais esteve? De esticar o nosso potencial até o limite do sobre-humano? De se tornar um meta-humano? Essa é uma questão fundamental. Reclamar sem agir, sem usar tudo que se tem à disposição para se ter uma vida digna de ser vivida, é a mais pura autossabotagem. Existe um pote de ouro além do arco-íris, para aqueles que têm sede de vida, que querem o máximo e que dão o máximo de si mesmos na vida que ganharam para viver. Vejamos também algum dos cursos hipotéticos que as pessoas fazem seguidamente como fuga da ação que deveriam tomar. Se existir algum curso desses no mundo real, é pura coincidência. As leis da manifestação metafísica, as leis da criação do dinheiro, autoestima e dinheiro,
espiritualidade e prosperidade, prosperidade e relacionamentos, a ascensão e o dinheiro. O número desses cursos é praticamente infinito, assim como a disposição das pessoas em fazê-los seguidamente, nunca aplicando nada do que aprenderam. É só fuga. Isso é como a antiga esquerda festiva que sentava nos bares e depois de muito beber já tinha resolvido todos os problemas do mundo, tal como a direita festiva que fazia jantares. O que falta no mundo não são teoria nem cursos. O que falta é a ação. Ação real. Não esse fingimento que existe no mundo todo. Pessoas que se comprometam em agir, em doar-se para uma causa, para um ideal, por um motivo real e válido para viver. Hoje em dia, quando tantas pessoas dizem nas terapias que não sabem o que querem, que não sabem o que gostam, está mais do que provado que o que falta é um ideal. Acabaram-se as ideologias e isso é o fim de uma civilização. Joseph Campbell disse isso claramente. Quando a mitologia desaparece de uma civilização, ela está próxima do fim. Não há mais o luminoso na vida humana. Por isso, esse fastígio com a vida, essa lassidão de drogados que não querem fazer nada, que não gostam de nada. Qual é a diferença entre um robô e um humano? A única diferença é o sistema nervoso central, as emoções e sentimentos. Os robôs ainda não têm isso. Se perguntarem para eles do que eles gostam, não saberão responder, porque não têm sistema nervoso para distinguir um sorvete de uma banana. Eles não sentem prazer, são puro intelecto, mental, um programa e só. Isso nos leva a uma questão fundamental. Se os humanos não sabem do que gostam, eles se tornaram o quê? A lavagem cerebral foi tão bem feita que não sentem mais o sistema nervoso central. E quem não tem isso está próximo da morte e a espécie da extinção. Porque nesse caso, a luta pela sobrevivência acabou. E essa é a questão primeira que qualquer ser biológico tem para enfrentar. Se ele não se alimentar, ele morre. Para isso tem um sistema nervoso, para que sinta o aguilhão da fome, da sede, do frio, as necessidades físicas, e assim ele seja obrigado a agir para satisfazer essas necessidades. Dessa forma, ele age e ganha informação para si e, consequentemente, para o todo. Voltando. Fazer cursos, e isso não significar mudanças radicais na vida da pessoa, é pura fuga. Podem fazer, mas não se auto-enganem. É pura fuga. Puro divertimento. Parece que alguma coisa está mudando, mas na realidade, nada está mudando na vida da pessoa. Nada de realmente bom e importante ela está fazendo. Nem para si mesma, quanto mais para o mundo. E existem cursos que vão de alguns quilos de alimento até milhares de reais. E o que acontece? Nada. Tudo continua na mesma. Capítulo 5. O sistema de crenças. Poderíamos ficar nos aprofundando no tema prosperidade e dinheiro eternamente e não mudarmos nada. Caso não se reconheça que existe algo de errado com as crenças, não haverá o crescimento desejado. É extremamente importante entender que cada crença provoca o colapso da função de onda de Schrödinger e a consequente manifestação na vida da pessoa. Antes de qualquer atitude e compreensão, é necessário crer que tudo o que existe é uma onda. Se a pessoa não entendeu o que acontece no experimento da dupla fenda e que tudo é uma onda, não compreenderá o colapso da função de onda e que, por consequência,
cria aquilo que pensa. Caso entenda que tem um observador dirigindo o comportamento do elétron no experimento, estenderá que fato esse para a própria vida. Dessa forma, cada escolha que fazemos colapsa uma função de onda de uma possibilidade infinita. A escolha transforma a possibilidade em uma probabilidade. Existe uma onda de possibilidades viajando pelo universo, cruzando o passado, o presente e o futuro, indo e vindo pelo universo inteiro. Trata-se de uma onda igual a uma onda de rádio, de televisão, celular, GPS. É uma onda e bem concreta, não é uma abstração ficcional. Assim, a onda de possibilidades está vagando pelo universo. Quando um ser consciente faz uma escolha, por exemplo, comprar um carro X, imediatamente essa onda é colapsada e vira uma probabilidade, ou seja, ter aquele determinado carro. Essa probabilidade será concretizada a depender do tipo de crenças, do grau de autossabotagem, do tamanho da zona de conforto, da quantidade de traumas, de bloqueios, tabus e preconceitos que o observador colapsou tem. A probabilidade é que o carro entre na garagem dele. Só não entrará se não passar por todos esses filtros. Qualquer obstáculo, como dúvida, por exemplo, anula a probabilidade e tudo volta a ser uma onda de possibilidades. A dúvida aborta a probabilidade. Por exemplo, quando você vai num restaurante e pede um prato, você tem alguma dúvida que o prato virá? Supondo que não, normalmente ninguém duvida que o restaurante mova céus e terra e traga o prato que você pediu, certo? Então, qual é o sentimento que você tem? De certeza absoluta que o prato de comida virá. Pronto, é isso. Pegamos esse sentimento e transportamos para o carro, casa, apartamento, barco, avião, qualquer coisa que queira criar na vida. É absolutamente o mesmo sentimento. Mas parece que ter esse sentimento e sustentá-lo é algo extremamente difícil para as pessoas. Outro fato que precisa ficar bem claro, não é você que está criando. Deve-se entender que não é você sozinho que está criando. Se você entregar para o garçom e ficar tranquilo, sem duvidar, receberá o que pediu. Então, da mesma maneira, por que não entrega para o universo trazer o que você quer? O que realmente ocorre é que não é preciso pedir nada, porque nós somos co-criadores. Nós somos o próprio universo. Então, você não precisa pedir nada. Pensou, colapsou a função de onda e recebeu. Contudo, se você não confia em si mesmo e no universo, trata-se de uma crença limitante que te impedirá de receber tudo o que foi pedido. Por isso, que entender o experimento da dupla fenda resolve todas essas questões. Tudo o que pensamos e sentimos, consciente ou inconsciente, criamos na nossa realidade pessoal, mais cedo ou mais tarde. Isso é inevitável. E também, tudo o que emanamos volta para nós. Tudo que semeamos, colhemos. Essa é a forma que funciona o universo. Quanto mais cedo isso for entendido, melhor, pois tudo dependerá desse entendimento, como ganhar dinheiro, ter prosperidade, saúde, relacionamentos, sucessos, etc. Quando algo não vai bem, seja em que área da vida for, é preciso analisar os sistemas de crença ou paradigmas em que a pessoa vive. Pela vida que ela leva, consegue-se saber qual é o sistema de crenças. Mesmo que a pessoa não consiga identificá-las,
Suas crenças estão por trás da maioria dos seus problemas. O sistema de crenças domina completamente a vida das pessoas. Ele é poderoso, tanto para o bem quanto para o mal, para a prosperidade ou para a miséria, para a saúde perfeita ou para a doença. Tudo depende do sistema de crença. Somos um campo eletromagnético que emana e atrai exatamente o que tem em si mesmo. A boa notícia é que esse campo é totalmente maleável. Podemos trocar o seu conteúdo a qualquer momento, para o positivo ou para o negativo. Basta trocar a frequência dele. Isso é feito através dos pensamentos e sentimentos oriundos do sistema de crenças pessoal. Todos os problemas podem ser criados ou resolvidos mudando-se a frequência em que se vibra. Quando uma pessoa recebe uma transferência de informação, existe a possibilidade de trocar toda essa emanação e resolver todos os problemas. Isto é, se a pessoa deixar trocar as suas crenças. O sistema de crenças pode ser definido em tudo que a pessoa acredita, resultado de tudo que viu, ouviu e viveu. O subconsciente retira as conclusões dessas informações e vivências e as grava como crença. Esta se tornará condicionamento que passará a dominar a vida da pessoa até que seja revisto e substituído. Passamos para alguns exemplos do que se ouve quando a gente ainda é criança e se tornam crenças. Vamos lá. Dinheiro é sujo, vá lavar as mãos. Dinheiro é pecado, tem que trabalhar como burro. Nunca teremos nada. A vida é uma luta. Rico não vai para o reino dos céus. Quem é pobre nasce pobre e morre pobre. Pobre tem que saber o seu lugar. Tem que se suar sangue para ganhar dinheiro. Homem não chora. Lugar de mulher é na cozinha. Mulher não precisa estudar, é só arranjar um bom casamento. Se fizer isso ou aquilo, vai para o inferno. Essa lista é infinita. Basta que a pessoa honestamente observe seus sentimentos para saber por que está criando a vida que tem. São infinitas as hipóteses de gravação de crenças negativas ou limitantes. E depois de gravadas no subconsciente, comportam-se como um programa que dirigirá a vida da pessoa em todas as situações. Sempre que a pessoa progride e atinge algum desses limites do sistema de crenças, ele será ativado. Problemas de todos os tipos surgirão e a pessoa perderá o que conquistou, voltando ao nível antigo. Toda vez que está progredindo, a pessoa se auto-boicota, a autossabotagem. Se a pessoa virasse o olhar para dentro de si e analisasse o que escutou na infância, dos seus pais, parentes e professores, entenderia o programa que está implantado na sua mente. Esse programa executa o que a criança aprendeu. E por que todo esse medo do sucesso? Medo do quê? Vejamos o filme Conspiração Americana, do diretor Robert Redford. Trata do julgamento dos acusados pelo assassinato de Abraham Lincoln. Nesse filme, temos uma informação muito útil para os nossos clientes. Ele mostra que o medo já era usado naquela época para manipular as pessoas. Instalava-se medo o tempo todo para manter as pessoas distraídas. Essa técnica é tão velha quanto a humanidade, pelo visto, é dominada perfeitamente pelos que a aplicam. Quando o cliente fala que não está sabotando, que está dando tudo de si, que não percebe que quer progredir, etc., será que se ele olhasse bem fundo dentro de si, veria um medo? Algum medo? O medo do sucesso, o medo de crescer, o medo de que está certo, o medo
de que dê certo? Será que atrás da zona de conforto existe o medo? Lembram-se daquele rapaz que numa palestra disse que se a gente se entregar ao poder superior, eles matam a gente? É por isso que os 12 passos demoram tanto para funcionar, para tanta gente. Medo, busca de aprovação. Existe um preço a ser pago pelo que se tem de fazer. Não existe almoço grátis. Quando converso com líderes que já estiveram entre nós, seja há muito tempo ou não, escuto que não encontravam ninguém idealista, ninguém que lutasse pela causa. Só viam interesses particulares, seus próprios interesses. Esses líderes foram os que entraram para a história. Normalmente eles estão mortos, porque incomodam demais a maioria silenciosa. Uma Rosa Parks tira a pessoa da zona de conforto. Ela não aceita andar num ônibus segregado. Uma atitude que provocou uma enorme mudança. Uma atitude. Existe outra Rosa, Rosa Luxemburgo, mas essa é história para outro livro. Mais algumas observações antes de passarmos para o próximo capítulo. Alerto aqui que não estou falando de religião. São fatos do universo. Tanto quanto o fato do elétron passar pela dupla fenda como onda e por uma outra fenda como partícula. A comunicação entre os spins ser mais veloz que a luz. A não localidade quântica. A função de onda de Schrödinger. O princípio da incerteza de Heisenberg. A natureza ondulatória da matéria de Broglie. A teoria da transformação de Dirac, etc. Na criação, para entendimento humano, existe a esquerda com o Espírito Santo e a direita com o Filho. O Espírito Santo é a presença divina do universo. O Filho é a ação. Não existe nada de negativo na esquerda. É apenas uma das formas de atuação do divino. Antigamente, simbolizava-se a esquerda como sendo algo ruim e anárquico. Essa visão de mundo continua até hoje, para vocês verem como estamos atrasados e fora da realidade. Quando se fala que é preciso trocar de paradigma, esse é um dos exemplos de que é preciso fazer. Um paradigma que acredita que esquerda é ruim atrasa sobremaneira o processo de evolução. Crença é uma coisa que o ego acredita e que não é real. Toda crença real traz resultados positivos e benevolentes. Toda crença irreal traz infelicidade e sofrimento. Conhecimento é diferente de crença. É por isso que é preciso rever as crenças. Conseguem ver o quão complexa é essa questão? O quanto a humanidade está presa em crenças irreais? É por isso que ela está nesta situação. Quando essas crenças forem abandonadas e colocadas as reais no lugar, o paraíso poderá existir na Terra. A maioria dos cientistas acredita em este mundo é tudo o que existe. E toda a educação está baseada nessa crença. Isso se chama materialismo científico. Porém, como Niels Bohr disse, a física só estuda os fenômenos. Ela não se interessa pela realidade última. Isso deveria ser proclamado em todas as escolas, para que as crianças soubessem dos limites que a própria ciência se impôs. O Teorema de Bell prova que existe uma comunicação não local, como eles gostam de falar. O Teorema de Bell é sobre um fato, não é física teórica. Em cima do fato foi descrita uma teoria. Vejamos se fica claro. O Teorema de Bell é um fato real de como o universo
é. Ele mostra que a comunicação entre duas partículas correlacionadas acontece mais depressa que a velocidade da luz. E neste universo local, nada é mais rápido que a luz. Portanto, a comunicação acontece num universo não local. Falando de outro jeito, numa dimensão diferente da nossa. Acontece que todos os partidários do "esse mundo é tudo que existe" não podem admitir outra dimensão, nem nada que não seja do mundo material. O mundo desta terceira dimensão, em virtude disso, temos desde 1964 um impasse. O físico Nick Heberg, no livro A Realidade Quântica, explica dessa forma: a essência de uma interação local é o contato direto, tão básico quanto um murro no nariz. O corpo A afeta localmente o corpo B quando ele toca no corpo B, ou toca em algo que toca o corpo B. Inversamente, a essência da não localidade é a ação à distância sem mediações. Uma interação não local salta de um corpo A para o corpo B sem tocar em nada entre eles. O ferimento voodoo é um exemplo da interação não local. Como os físicos não admitem a conexão não local, a explicação dada para a gravidade é de que tem de haver uma permuta de partículas, o campo gravitacional. É por isso que procuram o graviton. Herbert diz: quando A se liga a B não localmente, nada se atravessa no espaço entre eles. Nenhuma quantidade de matéria interposta poderá anular a interação. As influências não locais não enfraquecem com a distância. Elas são tão potentes à distância de 1 milhão de quilômetros quanto a de 1 milímetro. As influências não locais agem instantaneamente. A rapidez da sua transmissão não está limitada pela velocidade da luz. Uma interação não local liga um ponto a outro sem cruzar o espaço, sem enfraquecer e sem demora. Uma interação não local, em resumo, é não mediata, não atenuável e instantânea. Bell reafirma que elas fundamentam todos os eventos da vida cotidiana. As influências não locais gozam de ubiquidade porque a própria realidade é não local. Considerando que não há nada que, em última análise, não seja um sistema quântico, se a conexão quântica de fase é real, ela une todos os sistemas que, alguma vez no passado, tenham exercido entre si uma ação recíproca, não apenas no estado de fótons geminados, de modo a constituírem uma só forma ondulatória, cujas partes mais distantes estão interligadas de maneira não mediata, não atenuável e instantânea. O mecanismo dessa conectibilidade instantânea não é algum campo invisível que se estende de uma parte para a parte seguinte, mas o fato de que um pouco do ser de cada parte está alojado na outra. Cada quon deixa um pouco de sua fase aos cuidados do outro, e essa permuta de fases torna-os ligados para sempre. Talvez nunca venhamos a saber o que é realmente o embaralhamento de fases, mas o teorema de Bell nos diz que esse embaralhamento
não é uma ficção matemática, nem sem substância, e sim uma realidade com a qual se pode contar. O experimento de Alan Speck na Universidade de Paris comprovou na prática a comunicação não local em 1982. É difícil transmitir para os de fora o desagrado que os físicos, na sua maioria, sentem quando ouvem a expressão não localidade. O que há de tão repulsível numa conexão mais rápida que a luz? Qual é o problema em aceitar a não localidade ou as outras dimensões da realidade? Esse é o ponto X. A explicação para a comunicação não local é a seguinte: o universo é um todo indiviso. Quando falo universo, estou falando em termos macro. Significa todos os universos, multiversos, dimensões, universos paralelos, branas, etc. Tudo o que existe. O todo indiviso é um todo de uma única energia, uma única onda, em última instância. Um vácuo pleno de potencial infinito. Nele não há divisões. Cada parte está conectada a todas as outras partes, porque todas as partes são partes desse todo. Logo, nenhuma informação precisa trafegar entre uma parte e outra. Não há sinal trafegando. Uma parte afeta a outra instantaneamente, porque está ligada o tempo todo. Em termos de informação, não há distância entre elas. Tudo que existe está interconectado com tudo o mais. E é isso que não podem aceitar. Vejam que não é entender, é não aceitar. Essa não aceitação é tão feroz que mesmo quando a pessoa morre e sua consciência passa para a próxima dimensão, ela continua negando a realidade. É literalmente uma coisa de demência. Portanto, é uma não aceitação de como o universo é. A não aceitação do todo, que é pura consciência indivisa. Quando a humanidade entender isso, todos os problemas estarão resolvidos. Todos. E isso é uma questão apenas de consciência. Pode acontecer em qualquer momento. Basta que uma grande parte da humanidade entenda isso, que está escrito acima para a mudança total acontecer, para saltarmos para a quinta dimensão. Não há necessidade de mais 2000 anos para uma limpeza do planeta. Pode ser muito mais rápido. Se uma pessoa conseguir que 2 pessoas entendam isso e cada uma dessas conseguir que outras 2 entendam e aceitem, a mudança pode ser imediata. Estamos há 6.000 anos nessa situação de sofrimento e crueldade indizíveis. Isso tudo pode ser mudado agora e aqui. É uma escolha. A escolha que cada um faz afeta incontáveis bilhões de outros seres que estão sofrendo. Não há necessidade desse sofrimento. O sofrimento, medo, culpa alimenta os seres negativos que usam essa energia como comida. Eles não sabem tirar a energia de que precisam da luz, ou não querem, ou não aceitam. Eles sugam a energia de quem não acredita que é assim que é a realidade interdimensional. Esse é o problema da pessoa que não entende a realidade do universo. Quando a pessoa entende, ela dá um salto de consciência. Isso provoca uma mudança de frequência, que torna a pessoa protegida contra a manipulação desses seres. Ninguém precisa ter medo desses negativos. A luz é mais poderosa que tudo, mas é preciso optar pela luz. Essa é a questão que está por trás de toda essa não aceitação da não localidade. Voltamos ao sistema de crenças. Quais medos ela tem? Qual a zona de conforto? O que acontecerá quando o sucesso
com o sucesso ou que ela tem medo? Como as pessoas do entorno reagirão? Pais, filhos, cônjuges, cunhados, colegas, chefes, amigos, etc. O fato é que pouquíssimas pessoas crescem realmente. E isso com todo o apoio que podem querer. E isso em todos os sentidos: dinheiro, informação, cultura, etc. Pode-se dar tudo o que a pessoa precisa e mesmo assim ela não crescerá. Ficará totalmente evidente a autossabotagem. Normalmente, as pessoas dizem que se tivessem dinheiro, se ganhassem na loteria, se recebessem uma herança, se tivessem pais ricos, enfim, que assim fariam algo. Isso, na maioria, é a mais absoluta ilusão ou autoilusão. Você pode fazer essa experiência com quem conhece e que fala assim. Pegue 10 mil, 100 mil ou 1 milhão e dê para essa pessoa. Ou pague um curso caro, envie para o exterior para estudar, etc. Qualquer coisa serve para testar se é verdade ou não. Verá que na imensa maioria não acontece nada. Eles sumirão da sua vida, porque aí não podem mais falar que não tinham condições. O crescimento em todas as áreas tem que ser exponencial. 2, 4, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Ele não pode ser linear 1, 2, 3, 4, 5. Isso é pura zona de conforto. Nasce pobre, morre pobre. Nasce classe média e morre classe média. Eu estou falando de todas as áreas do desenvolvimento humano. Será que preciso entrar em detalhe de cada profissão humana? Numa palestra recente eu falei das pessoas que aprovam crédito nas empresas e escutei que não falei dos compradores. Será que eu tenho que especificar como o padeiro se sabota? Como pedreiro, como gerente, como dentista, como empresário, como alto executivo, etc. O fato é que o medo do crescimento e das suas consequências é imenso. Seja consciente ou não. O fato é que a pessoa sabota assim que percebe que terá que crescer. De que adianta ser potencializado se é para ficar na mesma vida, no mesmo lugar, no mesmo emprego, nas mesmas condições, etc. Crescimento ou evolução envolve mudança constante. Sair da zona de conforto todo dia. Isso implica num enorme crescimento. A maioria das pessoas lê 2 livros por ano. Isso quando lê. Já imaginaram se lesse um livro por semana? Livros que acrescentam, não livros de aventura ou romance. Um único livro pode mudar a vida da pessoa. Imaginem centenas de livros. Livros difíceis de ler. Quantas páginas por dia você lê de um livro assim? Isso é crescimento. Se não lê, está estagnado. Isso é um pequeno exemplo do que é se sabotar. E isso é em tudo. Tudo que faz está fazendo melhor cada dia que passa? Então, seu crescimento está sendo exponencial. Isso está refletindo na sua renda? Por que não? No seu cargo? Na sua influência social? Crescer é uma obrigação. É uma coisa da qual não se pode fugir. Caso contrário, o preço a pagar é alto. Se tivéssemos um número mínimo de pessoas crescendo, a influência delas seria tremenda. Em pouco tempo, mudaria tudo no planeta. É por isso que não adianta ficar reclamando da vida ou do mundo. É preciso fazer. Com Nelson Mandela, foi possível acabar com o apartheid. Já imaginaram com 1000 iguais a ele? E Martin Luther King e Gandhi? Se tivéssemos milhares deles, tudo mudaria. E mesmo nos negócios, quantos empresários realmente grandes temos e que crescem, contam-se nos dedos de uma mão. Será que as pessoas querem ganhar dinheiro? Ou dinheiro é visto como algo anti-espiritual? Não será assim que a maioria pensa? E isso justifica não ganhar. Para ser espiritualista é preciso ser um mendigo? Não é assim que pensam?
ainda não entenderam que tudo é unificado. E quanto mais dinheiro se tem, mais bem se pode fazer. E quantos suicídios acontecem por essas pessoas não terem a informação que poderia resolver os seus problemas? E como fica sonegar a informação dessas pessoas? Portanto, achar que os problemas sociais, políticos, econômicos não são da nossa conta é um erro terrível, pois a pessoa pagará por essa omissão, já que ela sentirá os efeitos de não ter tomado uma posição. Crescimento implica em se envolver em tudo isso. Mas aí vem o medo de ser líder, de não acompanharem o seu crescimento, etc. Esse é o problema. E isso tem que ser conscientizado. Não adianta pôr a culpa em qualquer coisa pelo não crescimento. É preciso enfrentar o fato de que é um medo do que os outros acharão que impede o crescimento, que é a busca de aprovação social.